Esta belíssima cidade é um destino muito procurado. Tem muito para ver. Mas se você quer saber o que recomendamos visitar nela, fique até o final. Te convidamos a deixar nossa câmera ser uma janela que vai se abrir neste momento, com vistas para Praga. Praga é a capital da República Tcheca, cortada pelo rio Moldava, e é chamada de Cidade das Mil Torres. 4 dias foram os que dedicamos a ela, mas se você tiver mais, será ainda melhor. Você vai ver tudo o que te espera em Praga. Dias de sol e dias de chuva acompanharam o nosso passeio. Companheiros de viagem, vamos começar? Opções para o dia 1. Vamos começar no lugar que é o cartão postal desta linda cidade, que é a sua Praça da Cidade Velha. Agora estamos na área de Staremiesto, a Cidade Velha. Esta é uma área linda para passear e para se hospedar. Foi nessa região que ficamos em nosso hotel, que vamos mostrar mais adiante. O que ver em Staremiesto, a cidade antiga? Relógio astronômico. Uma das principais atrações de Praga é seu relógio astronômico. Ele está localizado na parede da prefeitura e foi construído no ano de 1410. Ao contrário de outro que visitamos, o de Estrasburgo, quem nos acompanha já deve ter visto no vídeo dessa cidade. Este fica do lado de fora, então basta ficar parado na praça para aproveitar o espetáculo a cada hora cheia. Você vai perceber que está prestes a começar, mesmo sem olhar no relógio. A multidão olhando para cima vai te dar a dica de que a hora está chegando. Mas podemos entrar na prefeitura e ver um pouco do mecanismo por dentro, embora o principal na prefeitura seja subir, para ver as belas vistas que você tem de lá. Sua construção iniciou em 1338, com acréscimos ao redor ao longo dos anos. Hoje, sua torre está rodeada por prédios góticos e renascentistas. Sua torre de 70 metros, como dissemos, permite a subida e foi para lá que fomos. Você tem 2 opções: subir de elevador ou a pé. Embora tenhamos escolhido subir de elevador, vimos que não era necessário, pelo menos no nosso caso, porque a subida é feita por uma rampa que parece ser muito confortável. As vistas dos telhados de Praga do Topo são imperdíveis, então a subida é algo muito recomendável. Por isso, seria algo a acrescentar nesse roteiro sobre o que ver e fazer em Praga, daqueles que consideramos indispensáveis. O preço varia de acordo com o modo de subida que você escolher. O preço da entrada é de 300 coroas tchecas, cerca de 13 euros. E há um adicional de 100 coroas tchecas, um pouco mais de 4 euros. Se você quiser subir de elevador, o escritório de venda de ingressos fica no primeiro andar. A moeda da República Tcheca não é o euro, e sim a coroa tcheca. Vocês podem trazer o dinheiro já trocado ou usar cartões de crédito ou débito. Nós usamos essa última opção, que é aceita na maioria dos lugares. De todo modo, é bom ter um pouco de dinheiro em espécie. Neste momento, a cotação está aproximadamente 1 euro igual a 23, quase 24 coroas. Embora nós tenhamos adquirido o Praga Cool Pass para testar que é um passe turístico, essa atividade não estava incluída, ou pelo menos não estava naquele momento. Como eu disse, os passes sempre variam muito.
Mais adiante eu conto como foi a experiência com o passe e o custo. Embora estejamos mostrando os lugares para que vocês montem seus próprios roteiros pela cidade, nós, como sempre e aplicando o que recomendamos, começamos esse passeio com um free tour. Valeu a pena fazer esse tour, que começou em Malastrana e terminou aqui na Cidade Velha. A Igreja Escondida Nossa Senhora de Tim. Junto com a prefeitura, a igreja de Tim faz parte do cartão postal da cidade. Essas duas torres emolduram a praça. Ela foi construída no século XIV. O acesso a ela é de terça a domingo, das 10 horas às 13 horas e das 15 horas às 17 horas. A entrada é gratuita. Quando me diziam antes de ir que a igreja da Praça de Praga estava escondida, eu não tinha ideia de quanto. Uma vez lá, eu esperava ver uma ruazinha como acesso, mas na verdade é apenas uma passagem. Você não consegue ver a fachada completa porque ela está coberta pelas construções que ficam na frente. A Igreja de São Nicolau. A Igreja de São Nicolau do Bairro Antigo. Não confunda com a de Malaistrana, pois há duas igrejas com o nome de São Nicolau. Veremos a outra mais adiante. Como eu dizia, foi construída em 1732. A Igreja de São Nicolau fica na Praça da Cidade Velha e vale a visita. É uma igreja barroca muito bonita e tem um lustre em seu interior que vale a pena ver. O lustre, em forma de coroa, pesa 1.400 quilos. Foi um presente dado à igreja pelo São Nicolau II da Rússia. A entrada na igreja é gratuita e há concertos realizados nela. Nós não fomos, mas imagino que seja uma opção muito bonita. Uma curta caminhada a partir da praça nos levará até a Torre da Pólvora. Só 450 metros separam a Praça da Cidade Velha da Torre da Pólvora. A Torre da Pólvora é uma torre gótica. Ela é uma das portas originais da cidade. Ela é do século XV e leva à Cidade Velha que visitávamos. É um dos monumentos mais conhecidos de Praga. A pólvora é uma das e é as. Embora nós não tenhamos feito isso, também é possível subir nele para obter vistas da cidade. Casa Municipal de Praga. Bem perto, encontramos um edifício espetacular, a Casa Municipal. Este expoente da Art Deco abriga salas de concertos, exposições e restaurantes. Foi construída entre 1905 e 1912, no local onde originalmente ficava a residência urbana dos reis tchecos. Vale a pena entrar, nem que seja só no saguão, mas a fachada já merece admiração. Continuamos caminhando por este Staré Město, esta cidade velha, e seguimos em direção a Ponte Carlos para irmos a Malá Strana. Antes, desviamos do caminho para ver uma obra de David Cherny. O homem pendurado aqui é uma obra do escultor tcheco David Cherny. Suas criações são controversas, mas sem dúvida chamam atenção. E assim como vemos esta aqui,
Veremos muitas outras durante o passeio. Rudolfinum. Este edifício neorrenascentista tem uma grande sala de concertos, utilizada pela Orquestra Filarmônica Tcheca como sede da sua temporada musical, e uma sala de exposições, a Galeria Rudolfinum. O Clementinum. E agora sim, o último ponto antes de irmos para a Ponte Carlos. Cerca de 400 metros nos separam da Praça da Cidade Velha, onde começamos o passeio. O Clementinum é o segundo maior complexo de edifícios de Praga, atrás apenas do castelo. Em sua origem, o Clementinum era a sede da Universidade Carlos. Desde o século XVI, os jesuítas ocuparam o local e construíram um grande complexo que depois recebeu novas edificações. Até alguns anos atrás, o complexo abrigava as bibliotecas Nacional, Universitária e Técnica. Atualmente, a impressionante biblioteca barroca do século XVIII só pode ser visitada por meio de visitas guiadas em tcheco e inglês. O preço é cerca de 13 euros. Lembrem-se, sempre estará em coroas tchecas, sendo necessário converter. E agora sim, ficamos aqui, bem perto de outro ícone de Praga, a Ponte Carlos. Vamos começar pela Torre da Cidade Velha e pelas vistas impressionantes desta pequena praça em direção ao Castelo de Praga. É possível subir na Torre da Cidade Velha. A Ponte Carlos é a ponte mais antiga de Praga e atravessa o rio Moldava. De onde estamos, estarei olhando para onde vamos. Malastrana, ou seja, da cidade velha até a cidade pequena. A construção iniciou em 1357 e terminou em 1402. Ela tem 3 torres distribuídas entre suas 2 extremidades. Uma delas na ponta, localizada na Cidade Velha, que vimos, e as outras 2 em Malá Podemos subir na Torre da Cidade Velha, mas como não fizemos, não sabemos como são as vistas. A ponte está decorada com 30 estátuas situadas em ambos os lados, a maioria delas em estilo barroco e esculpidas por volta de 1700 bulto. Destaque entre elas para a de São João Nepomuceno. Dizem que ao esfregar o cachorro, você retorna para Praga. Durante o dia, a ponte fica lotada. Se puderem ir cedo pela manhã, vão aproveitar melhor. Visitem durante o dia, mas se puderem, vão ver à noite também. É nesse horário que seu ambiente medieval encantador se destaca. Durante todo o percurso ideal, usamos o mapa para poder nos guiar no itinerário. Opções para o segundo dia. Vamos visitar Malá Strana, que significa cidade pequena, e conhecer alguns lugares dessa região. Vendo o Moldava, indicamos o passeio de barco como experiência imperdível. Fizemos de um jeito especial. Mostramos para vocês no final do vídeo. Vamos começar pela Praça Malostranski, que fica a pouco mais de 400 metros da Ponte Carlos. Uma praça charmosa com edifícios barrocos. A Torre da Virgem, erguida em 1715, e o cenário proporcionado pela Igreja de São Nicolau.
Esta é a outra igreja de São Nicolau que mencionei para vocês há alguns minutos. Esta igreja barroca foi construída entre 1704 e 1755. O preço da entrada é de 100 coroas, um pouco mais de 4 euros. Uma curta caminhada por belas ruas, cerca de 400 metros a mais, nos levará até o muro de John Lennon. Localizado na região da Ilha de Campa. A origem do muro é de 1980, data em que John Lennon foi assassinado, e os jovens dessa cidade começaram a se expressar nesse muro. O Beatle era muito admirado, como em todo o mundo, mas além disso, numa época em que as autoridades comunistas tchecas proibiam muitas coisas aos jovens. Por isso, o muro se tornou um espaço para se expressar e se rebelar. O cantinho é pitoresco e sempre movimentado. Os bebês gigantes de David Cherney. Continuamos no Parque Campa e vamos ver esses bebês gigantes e sem rosto, como dissemos. Mais uma obra do artista tcheco. Monumento às vítimas do comunismo. Vamos avançar alguns metros para conhecer o Monumento às Vítimas do Comunismo. Estamos a 600 metros dele. Comemora as vítimas da era comunista. Entre 1948 e 1989, ele está localizado na base da colina Petrin. Aliás, aqui no topo da colina Petrin tem uma torre que é semelhante ou pelo menos muito parecida com a Torre Eiffel. Nós não visitamos, mas vocês podem subir até lá para ver. Voltamos pelo mesmo caminho. E não muito longe, encontramos a rua mais estreita de Praga. Ela precisa passar por um semáforo, onde muitos fazem fila. Museu Kafka. Franz Kafka nasceu em Praga em 1883. Neste museu, vocês encontrarão manuscritos, rascunhos e fotografias dele. O preço da entrada é de 300 coroas. Logo na entrada do museu, há uma fonte com 2 homens urinando. Essa obra é do já mencionado artista de Praga, David Cherney. Vamos terminar esse passeio no Metrônomo de Praga, de onde teremos vistas muito bonitas da cidade e vamos nos preparar, porque amanhã vamos dedicar o dia para explorar o Castelo de Praga. Esse metrônomo enorme fica no Parque Letná. O metrônomo é um instrumento usado na música para marcar o tempo. Vamos fazer uma pausa aqui para te perguntar se você está gostando do vídeo. Se sim, pedimos que você se inscreva. Já fez isso? Então vamos continuar. No final do vídeo, vamos mostrar o hotel onde ficamos, os lugares onde jantamos, a visita ao Teatro Negro de Praga e um jantar muito especial. Dia 3. Castelo de Praga. Neste terceiro dia, vamos explorar o Castelo de Praga. Nós começamos o passeio com um free tour. Fizemos o free tour do castelo para nos situarmos na história dele, já que é um complexo muito grande, mas vocês também podem fazer por conta própria. Vocês podem subir a pé desde a Praça de Malá subindo pela Rua Nerudova, ou também podem subir de bonde e depois descer caminhando. Nós subimos de bonde. O custo do bilhete de 30 minutos é de 30 coroas, cerca de 1,20 tens e 6 euros aproximadamente. Mas vocês têm outras opções de bilhetes se forem usar o transporte público. Tem bilhetes de 24 horas e também de 72 horas. Os preços são de 120 coroas e 330 respectivamente. Ou seja, para o de um dia, cerca de 5 euros e para o de 3 dias, cerca de 13 euros. Não se esqueçam de validar o bilhete assim que entrarem.
Patrimônio mundial, o castelo é um grande complexo. É aqui que nós aproveitamos bem o Praga Cool Pass, já que com ele você tem acesso a quase todas as instalações. Vamos detalhar à medida que formos visitando os lugares. Catedral de São Vito. Duas igrejas estão dentro do complexo. Vamos começar pela Catedral de São Vito. É o maior exemplo de arte gótica de Praga. Foi o cenário da coroação de todos os reis da Boêmia, e nela também estão enterrados santos, bispos e arcebispos, assim como vários reis. A entrada para o interior da catedral até certo ponto é gratuita, mas se você quiser avançar até o altar, o custo da entrada é de 250 coroas, cerca de 10 euros e 50 centavos. Isso cobre todo o circuito. O que vamos ver não é só a entrada para a catedral, mas com esse ingresso vocês vão ter acesso a outros lugares dentro do castelo. O acesso está incluído se você tiver o Praga Cool Pass. Basílica de São Jorge. A outra igreja da qual estávamos falando é a Basílica de São Jorge. Embora seja pequena, é interessante de se ver. Só restaram os alicerces do edifício original, fundado por volta de 920. Quando o Papa do Mosteiro foi fundado, em 973, a igreja foi ampliada e reconstruída. Ela faz parte do circuito completo mencionado antes. Então, a entrada total é de 250 coroas, ou 10 euros e 50 centavos. E também está incluída no PASSE de Praga. Salões do Castelo Real. Os salões do Castelo Real foram construídos no século XVII para o imperador Rodolfo II e abrigaram importantes esculturas. A entrada também está incluída no circuito junto com as igrejas anteriores. Agora vamos a um lugar que vocês provavelmente já viram muito em fotos, que é o famoso Beco do Ouro. O Beco do Ouro é, sem dúvida, um lugar encantador no Castelo de Praga. Recebe esse nome por ter sido antigamente um beco dedicado exclusivamente à ourivesaria. Recebe esse nome por causa da ourivesaria do beco. Recebe esse nome por ter sido um beco de ourivesaria. Os edifícios medievais tradicionais ainda permanecem, só que agora abrigam exposições que mostram cenas da vida medieval e lojas que vendem artesanato local. Fãs de literatura devem visitar o número 22. Foi a casa da irmã de Franz Kafka e foi lá que o autor escreveu durante um tempo. O acesso a este beco está incluído no circuito já mencionado. É gratuito se você tiver o Praga Cool Pass. Mas também quero dizer que o acesso é livre para todos depois das 17 horas, quando todas as casas fecham. Esse horário pode variar de acordo com a temporada. Jardins do Castelo. Passear pelos jardins do castelo ajuda a relaxar após um dia agitado. Podendo então terminar o passeio pelo castelo neste lugar magnífico, com essas vistas da cidade. Se ainda tiverem energia, nós acrescentamos 2 lugares, não tão longe, mas para os quais pegamos o bonde. Querem ver quais são? Vamos! Santuário Loreto e Mosteiro Strahov. Chegamos ao primeiro local, chamado Santuário Nossa Senhora de Loreto. Já não está mais no distrito do Castelo, e sim em Hatchani, distrito que fica ao lado do distrito do Castelo. O preço da entrada é de 250 coroas. E está incluído se você tiver o passe de Praga.
Mosteiro de Strahov. Fundado no início do século XII, por Ladislau, segundo a biblioteca do Mosteiro de Strahov, conta com 2 salas que, de certa forma, lembram a biblioteca barroca do Clementinum. Terminamos o dia em um lugar diferente e pouco conhecido dos guias. Dia 4. Hoje vamos começar na região de Novo Miesto, a cidade nova. Vamos pegar o bonde até uma construção que, embora não seja antiga, chama muito a atenção, a Casa Dançante. Projetado em 1992 e concluído em 1996. O design, nada tradicional, foi polêmico na época, porque entre os edifícios barrocos, góticos e Arte Nouveau de Praga, este se destacava pela sua diferença. Hoje, tornou-se uma atração da cidade e muitos de nós vamos até lá para ver essa construção. Nossos passos vão nos levar a um museu e a uma construção linda, mas eles estão separados por mais de 1,5 km. Museu Nacional. O edifício histórico está situado na Praça Venceslau. É um dos edifícios mais importantes de Praga. Declarado Monumento Cultural Nacional em 1962. Seu interior é realmente maravilhoso. O edifício é de estilo neo-renascentista. Foi construído entre 1885 e 1891. Lá dentro, vocês encontrarão, entre outras coisas, exposições de paleontologia, antropologia e zoologia. Boa opção para quem vai com crianças. Para nós, estávamos mais interessadas em conhecer o edifício do que a visita ao museu propriamente dita. O edifício, como eu já disse, é uma beleza. O horário é das 10 horas às 18 horas e o preço da entrada é de 380 coroas, 16 euros. É gratuito se você tiver o PASSE Praga Cool Pass. Agora vamos ver outra obra de David Cerny no caminho. O Cavalo de Venceslau, localizado na Galeria Lucerna, a cerca de 500 metros do museu que visitamos, acabamos de encontrar esta escultura com o Cavalo de Venceslau de cabeça para baixo. Eu disse que veríamos muitas obras de David Cerny e que todas são bastante polêmicas. Vamos continuar. Caminhada até outra cabeça de Kafka. Esta obra de David Cerny foi instalada no final de 2014 em frente ao Shopping Quadrio. Aqui o autor nos traz um dos personagens importantes de Praga, Franz Kafka. E agora vamos voltar para onde começamos no primeiro dia, para a Cidade Velha. Para passear pelo bairro judeu, o Józefov, vamos visitar o cemitério judeu e uma série de sinagogas, das quais destacamos a entrada na sinagoga espanhola. É um passeio interessante e, dentro delas, você encontrará informações sobre a comunidade judaica em Praga. O preço de todo o circuito, que inclui 6 sinagogas e o cemitério, é de 300 coroas. Está incluído se você tiver o Praga Cool Pass. Como eu dizia, é um passeio muito interessante. Gostamos muito de fazer, poderíamos ter feito no primeiro dia. Deixamos mais ou menos em ordem aqui, mas vocês sempre organizam do jeito de vocês. Dependendo um pouco de onde vocês estão hospedados, da quantidade de dias que tem, nós só deixamos uma ideia do que nós fizemos simplesmente. Vocês querem terminar esse dia lá do alto? Depois conto sobre o hotel e outras visitas. Torre de Televisão de Praga. Vamos pegar o bonde e subir 93 metros quando chegarmos a essa torre, que tem 216 metros. Uma vista de 360 graus de Praga nos espera. É imperdível? Pessoalmente, acho que não, mas, de qualquer forma, foi uma visita que gostamos de fazer. Quando chegarem à torre, antes de entrar nela ou quando forem embora, se não prestaram atenção, levantem o olhar e observem. Vocês vão ver que tem vários bebês escalando. Lembram dos bebês gigantes que vimos? Então são iguais e estão todos escalando, obra de David Cerny. E isso mesmo, estão todos escalando a torre. O preço da entrada é 300 coroas, 13 euros.
e está incluído no Praga Cool Pass. Nós ficamos na Cidade Velha. Desta vez escolhemos o Iron Gate. O hotel era muito bom. Naquela época, no mês de junho, pagamos cerca de 120 euros por noite pelo quarto duplo com café da manhã. Não é barato. Há opções mais econômicas, mas o hotel é de muita qualidade. É um hotel muito bom. À noite, escolhemos assistir ao espetáculo do Teatro Negro de Praga Antologia. Embora eu ache que não seja algo indispensável, o espetáculo foi bom. O 24 euros. Não esperem nesse caso na Antologia. Há outros também, mas nesse caso é um teatro pequeno. Cenas? Comemos em lugares diferentes, nenhum que se destaque. Todos foram na Cidade Velha e aproveitamos para comer goulash e experimentar diferentes cervejas. A República Tcheca é o maior consumidor de cerveja per capita, então é legal ir experimentando diferentes tipos. Uma das noites escolhemos jantar em um barco pelo rio Moldava. Foi uma experiência muito boa. Uma noite diferente, que vamos mostrar no próximo vídeo com todos os detalhes, o passo a passo, do jeitinho que a gente gosta de fazer. Para quem está pensando nisso, vocês estão avaliando um jantar para uma ocasião especial ou simplesmente para comemorar a viagem? Vejam nas imagens o que vocês vão encontrar. A República Tcheca não é só a sua capital, Praga, mas também tem vilarejos e cidades encantadoras, entre as quais visitamos e ficamos em Český Krumlov e Olomouc. Teremos vídeos sobre elas depois, para vocês decidirem se querem incluí-las no roteiro pela República Tcheca. O preço do passe turístico de Praga é de 80 euros para 2 dias e de 102 euros para 3. Nós pegamos o de 3 dias. É prático, já que você tem o passe e a lista de atrações em um aplicativo. Sempre digo, façam suas contas. Como falamos no vídeo anterior, o de Berlim valeu a pena para nós e conseguimos economizar. Desta vez, no nosso caso, não aproveitamos tudo o que poderíamos. De qualquer forma, vou deixar o link para vocês conferirem com as atividades que pretendem fazer, porque não precisa ser as mesmas que nós fizemos. Mas queria esclarecer para vocês que no nosso caso, dessa vez não foi positivo. Companheiros de viagem, se vocês gostaram do vídeo, mas principalmente se ele foi útil para vocês, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com viajantes que tenham Praga como próximo destino. Vejo vocês no próximo vídeo, jantando sobre o rio Moldava.